Salve pessoal, beleza? Então vamos hoje para a aula 3, aula que vai ser sobre 5G, comunicações 5G então. Então é uma aula mais curtinha hoje, é mais informativa mesmo, uma vez que essas tecnologias ainda estão em desenvolvimento. Mas tudo começa aí pela história dessas tecnologias G que a gente chama, né? Da 1G, 2G, 3, 4 e 5G. Todas elas, pessoal, são tecnologias voltadas às comunicações móveis, né? Telefonia móvel. Então, a primeira versão que surge é 1G, na década de 80, que são aqueles celulares grandões com antena de metal ainda, que a gente vê em alguns filmes de época, né? E depois com aqueles clássicos Motorola, que abria assim a tampa, né? E tinha uma anteninha que tinha que puxar, que era uma tecnologia bem inicial ainda. Depois, em 90, que surge a tecnologia 2G, que são as ligações e o SMS, né, a mensagem de texto. Isso na década de 90, mas eu lembro de ter começado a ver essas tecnologias disponíveis em 97, 98, 99, nessa época. Ou até depois. O primeiro celular que eu tive foi em 2002, foi o Nokia 3320, um clássico da época. Mandava SMS, né? E a coisa mais avançada que dava para fazer nele ali tinha uma calculadora básica, alguma coisa nesse sentido. Então esses eram os recursos de telecomunicação, SMS e as chamadas de voz, né? Em 2000 surge então a 3G, que começa a surgir os primeiros celulares com capacidade de acessar a internet, seja por Wi-Fi ou seja pela própria conexão, né? Aqui a 3G. Depois, em 2010, surge a tecnologia 4G, que é a tecnologia que a gente tem usado e que está disponível hoje, né, na rede pelas empresas que trabalham com telecomunicações hoje, né, que a gente consegue assistir vídeo, fazer downloads a uma taxa relativamente alta. E a partir de 2020, então, começam a surgir e ser aplicadas as tecnologias 5G, que elas têm um objetivo aí de aumentar ainda mais a velocidade, aumentar as experiências, né? Melhorar as experiências de uso e também possibilitar novas oportunidades de negócio e possibilidades de modelos de negócio, né? E digitalização das indústrias, né? Por isso que ela se torna importante dentro do âmbito das tecnologias em automação. Aqui a gente pode ver também, né, os tipos de aplicações que a gente tem para cada uma dessas tecnologias. A primeira de voz, em azul aqui, né? Todas elas contemplam voz. Banda larga móvel, a partir da 3G. Depois internet das coisas, agora na 4G a gente já tem isso, né? Por exemplo, compra um módulo Arduino, um daqueles que a gente falou, né? Dos módulos IoT. Compra um que já tem um chip GSM e vocês podem colocar, então, fazer com que esse Arduino se conecte à internet, né? Se conecte à rede, à infraestrutura aí que a gente tem. E depois aqui, né? O que vem depois, né? Que serviços vão poder ser ofertados. Outra característica que a gente vê na evolução dessas tecnologias é a latência, pessoal. Lembre-se que a latência é o tempo, né? De tu solicitar um dado, uma informação, esse dado ir até o servidor e voltar, né? A latência é esse tempo que leva entre uma requisição e uma resposta, tá? Por exemplo, quando vocês tentam acessar um site, né? Isso vai para a rede, vai para o servidor que provê o site e volta pela rede de comunicação, de telecomunicações para vocês. Então essas latências diminuem muito e hoje chegando a 5G a 1 milissegundo. Em alguns casos, tá? Não é em todos. Mas com uma latência menor quer dizer que a gente consegue desenvolver aplicações mais responsivas, né? Mais rápidas em termos de resposta. Consegue acessar mais rápido as informações e dados espalhados pelo mundo, né? Na nuvem. E além disso consegue fazer aplicações de automação melhores, que a gente vai falar na sequência. Então essa é a evolução que a gente tem hoje. O que no caso é a 5G, pessoal? Ela foi projetada e pensada, né? Depois eu vou mostrar uma linha do tempo da evolução, da padronização, para uma grande conectividade, ou seja, muitos dispositivos conectados, bilhões de dispositivos, né? Uma vez que a gente tem aí a IoT e a internet industrial ganhando muita força,
as cidades inteligentes, que a gente já falou, aplicações de saúde, monitoração de pacientes, trânsito, né, aplicações de monitoração de trânsito e acesso à internet. Então a gente tem uma comunidade conectada muito mais profundamente, digamos assim, né? O que a gente vê aqui são os usuários, né, e as aplicações industriais e a de agricultura também, né? Essa figura tenta contemplar tudo isso para que todos possam ter acesso à internet, além disso habilitar a internet das coisas. E uma infraestrutura bastante complexa, né? Com torres, com fibra ótica, com redes de vários tipos, com muitos pontos de acesso, né? E antenas espalhadas. Então aqui também a gente tem a questão mais da comunidade, né? Das aplicações de saúde, então, de medição de energia e monitoração de energia, educação, carros, né? Smartphones, realidade aumentada, tudo isso, né? E residências conectadas, então. Com as principais vantagens, então, de uma maior velocidade, baixa latência, que nem eu falei, e uma alta conectividade, né? Que isso quer dizer muitos dispositivos capazes de se conectar no mesmo local. E outra principal vantagem, pessoal, é permitir novas oportunidades e modelos de negócio. Que isso está relacionado, né, ao empreendedorismo e à inovação, de prover novos serviços, uma vez que tu vai ter uma internet muito rápida disponível em vários lugares, né? Então, vai possibilitar o surgimento e criação de novos modelos mesmo de negócio. O que vai acontecer é uma migração gradual, assim como vocês já vivenciaram da 2G para 3G, da 3G para 4G, onde as tecnologias, né, a 4G e a 5G vão coexistir por um período e aos poucos vai ter essa mudança mais para o 5G. O que é importante salientar, né? Essa coexistência quer dizer que vão ter antenas 4G e aos poucos as conexões 5G vão ir surgindo, né? Vão estar disponíveis em alguns centros e depois vai aumentando. Quase como o exemplo da TV digital, né? Onde o sinal foi sendo ativado aos poucos, né? E foi sendo feita essa mudança, essa migração de tecnologia. Mas ainda se acredita, pessoal, que a 4G vai se manter por bastante tempo, elas vão coexistir, uma vez que a 5G ela tem um alcance de comunicação muito menor, ela precisa mais antenas, digamos assim, e a 4G tem um alcance muito maior. Então, em alguns locais, por exemplo, se a gente pensar numa região mais rural, né, eventualmente a gente vai ter uma comunicação 4G com uma distância maior e ali uma distribuição em 5G, então, para as coisas mais próximas, tá? Ela começou a ser disponibilizada em 2019, surgiram alguns celulares que já contemplam isso, tipo Samsung, o Galaxy S10, se eu não me engano, já tem suporte a 5G, e o iPhone 12, se eu não me engano, que foi, pelo que eu li, ele foi lançado agora há pouco, eu não fui muito a fundo para confirmar isso, também já tem alguma coisa de 5G dentro dele. E se espera que em 2025 essa tecnologia já esteja amplamente disponível. Não no Brasil, né? O Brasil vai demorar um pouquinho mais, obviamente, por causa de políticas. Mas com certeza isso vai começar a surgir de uma maneira bastante grande daqui em diante. Talvez daqui 10 anos, em 2030, a gente já tenha essas tecnologias bastante acessíveis. E as primeiras aplicações que surgem, pessoal, em 2019 são telefones mesmo, tablets, né, que vão poder acessar, os modems wireless, né, e dispositivos que disponibilizam internet, os hotspots também. Então, são aplicações iniciais aí que a gente tem. Então, são 3 categorias de aplicações, segundo a bibliografia, né, de alguns artigos. As comunicações M2M, Machine to Machine, para permitir que máquinas e dispositivos inteligentes troquem dados. Isso com aplicações na manufatura, na agricultura e dentro da empresa, dentro do chão de fábrica, da indústria, né, de toda a empresa como um todo. Tem aí aplicações que são as Ultra Reliable Low Latency, que é comunicações super confiáveis de baixa latência, que elas são uma necessidade que foi pensada já na 5G, quando se começou a padronizar, para permitir controle em tempo real e baixa latência, ou seja, dispositivos sem fio
conectados, por exemplo, numa máquina, permitindo que a gente faça o controle dessa máquina, né, em baixíssima latência ali, para controlar em malha fechada, que hoje é tudo feito geralmente com barramentos, né, e com cabos para garantir o determinismo. Aqui a gente já vai ter um determinismo temporal garantido. Isso vai se aplicar à robótica, sistemas de segurança, segurança de máquinas, né, intertravamento, segurança de operadores e veículos inteligentes que precisam, né, de um controle muito rápido, de laços de controle muito rápidos e confiáveis. E aí a gente vai ter também outra categoria de aplicação, é acesso à internet mesmo, que é banda larga móvel melhorada, né, que é para acessar vídeos, acessar conteúdos pesados. Então a arquitetura 5G, pessoal, em geral ela vai ter servidores centrais, né? São as redes que vão comunicar com fibra ótica, com diversas outras tecnologias, né, que estão dentro dessa nuvenzinha. Vão interconectar as regiões e os centros, os grandes centros. Dessas centrais a gente vai ter servidores locais em alguns pontos, e esses servidores locais então vão estar ligados às torres 4G, aqui que a gente chama de 4G macros. Células macro, no caso, são células que têm um alcance maior aí de até quilômetros, tá? E a gente vai ter, então, células 5G macro, que elas têm um alcance maior também, capacidade de se comunicar com vários dispositivos. E depois as células pequenas 5G, que vão estar ligadas nessas centrais também, que vão ter alguns alcances bem pequenininhos, de alguns metros aí, para prover os serviços mais ponto a ponto, mais próximas, digamos assim. Então essa mais ou menos a estrutura que a gente vai ter. Basicamente a estrutura que a gente tem hoje para 4G, né? Só que com mais conexões aí para mais torres, tá? De comunicação. E aqui tem uma figura também que mostra a integração da 5G com 4G. Vocês estão vendo que tem aqui no nível do 4G, digamos assim, a gente tem as várias torres 4G interligadas entre si, né? Que são células, digamos assim. Cada célula compreende uma área de atuação. E aí a gente vai ter, no plano do 5G, torres 5G que vão estar conectadas de alguma maneira nas torres 4G, na infraestrutura de rede, que a gente falou aqui, que vão dispor serviços para dispositivos móveis e depois pequenas células, então, que vão estar distribuídas pela cidade, né? Para fazer essa cobertura 5G. Então, depois eu mostro ali a questão das células. Mas aqui eu coloquei a questão da latência, né, pessoal? Então, os sistemas 4G hoje têm uma latência de 20 a 30, até um pouco mais. Esses valores variam dependendo do material que a gente está olhando. A 5G melhorada, né, banda larga melhorada, vai ter uma latência de 4 a 5 milissegundos, e a 5G URLLC 1 milissegundo. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Que mais? Bom, a gente vai ter essas estações básicas, que são as antenas, pessoal. As grandes antenas 5G que vão ser instaladas nessa infraestrutura, que elas têm mais ou menos o mesmo porte, digamos assim, das antenas 4G, mas elas vão ter características especiais. Uma delas é que elas vão ter, em termos aí de 100 elementos, quer dizer que 100 dispositivos, digamos assim, dentro da antena, capazes de se comunicar simultaneamente. Então não é uma única antena que transmite, são uma série de antenas que vão transmitir. E o que acontece? Como essas faixas de frequência da 5G elas estão na faixa de gigahertz, são ondas muito pequenas, né? Elas se propagam, elas não conseguem contornar muito prédios e grandes objetos. O que vai precisar, então, em função disso, é uma distribuição maior de antenas, como eu falei, né? Por isso que vão ter essas células pequenas distribuídas. E essas grandes torres que vão estar disponíveis, elas vão ter algumas características. Primeiro, essas antenas MIMO, que são Multiple Input, Multiple Output, que elas vão conseguir transmitir em várias bandas de frequência diferentes simultaneamente e atender a vários, digamos, clientes, né, simultaneamente.
E elas vão ter algumas características especiais, como beamforming, que é a formação de um feixe, né? Então elas vão conseguir direcionar o sinal para os usuários e dispositivos, que é mais ou menos o que está aqui, ó. Múltiplos feixes meio que direcionados para cada pessoa que está usando. E como é que se faz isso? Uma série de técnicas aí de algoritmos de processamento que vão tentar direcionar melhor o sinal para quem está usando. Dessa forma, né, mantendo a energia nesse feixe aqui, a energia de transmissão, e garantindo que essa comunicação vai acontecer melhor com todos os usuários, tá? Então isso muda um pouco em relação às antenas 4G. Então, quanto também à questão de arquitetura, né, e o uso do espectro de frequência, as aplicações iniciais elas vão usar frequências abaixo de 6 GHz, que é o que hoje a gente tem na realidade da 4G, né? Onde a gente tem as torres e a gente tem células, né? Cada torre compreende uma célula de comunicação, onde cada celular vai estar sempre ligado a uma torre, que nem o meu celular agora que está mostrando ali que tem um nível de sinal, é porque ele está conectado a uma determinada célula. À medida que a gente vai se movendo, ele vai fazendo essa troca, né, de células entre uma e outra, tá? E aí, para o 5G, a gente vai ter uma concentração de células menores. As células vão ser menores, porque o alcance é menor, porque a gente está trabalhando aqui em umas faixas acima de 26 GHz, onde as ondas têm milímetros de tamanho. Para isso, então, a gente vai ter que aumentar o número de células para melhorar essa cobertura. Então, pensando assim na rua, né, provavelmente a gente vai ter uma série de antenas numa rua para cobrir, né, diferentes espaços. O que vai acontecer também é o reuso de bandas menores, então essas faixas de frequência abaixo aqui, elas também podem ser reutilizadas. Depois a gente fala de um dos padrões de 5G também, para falar um pouco mais sobre isso. Mas como é que está o desenvolvimento da 5G, pessoal? Ela ainda é uma tecnologia num estágio bastante inicial, né? Já existem algumas padronizações, né, em termos de especificação de camada física, de camada de enlace, de interfaces, né? Das camadas mesmo que compreendem a tecnologia, para os fabricantes poderem fazer os chips. Então, os rádios ainda estão em desenvolvimento, ainda está acontecendo desenvolvimento de antenas, né, e criação das antenas, os estudos com altas frequências e sobre as arquiteturas, né, dessa tecnologia, que nem eu mostrei ali para cima para vocês, envolvem diferentes arquiteturas para a gente poder usar essa tecnologia. E a gente já tem algumas padronizações. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Sim, depois eu falo então. Mas uma delas é a 5G-NR, a 5G-NB IoT, que é voltada para a internet das coisas, e tem a eMTC, que é uma extensão da LTE. A LTE, na verdade, é Long Term Technology, que tem a ver com os próprios padrões da 4G, né? Que é Long Term Evolution, uma evolução a longo prazo, né? Que é isso que tem acontecido na 4G. Ela começou com uma ideia e foi evoluindo. A expectativa quanto a 5G, pessoal, é a gente ter comunicações de até 10 gigabits por segundo, com milhares de dispositivos conectados simultaneamente. Então, taxas 10 vezes maiores do que a gente tem hoje na 4G. E ainda com milhares de dispositivos, esperados aí até centenas de milhares numa mesma região, numa mesma célula. Numa mesma região, na mesma célula não, perdão. Conexão de sensores inteligentes, então, né, nessa rede, e a 4G atual, então, que vai até 1 gigabits. Então, se espera aumentar bastante a velocidade. E outro conceito que está relacionado a 5G é o Massive Machine Type Communications, MTC. Vocês vão ver isso eventualmente em alguns materiais. Que é a ideia de máquinas, né, comunicações de máquinas de uma forma massiva, então com muitos dispositivos, que daí é que a gente já está entrando meio que na internet industrial. Então, muitos dispositivos conectados, e a gente tem uma série de tecnologias hoje que existem para esse tipo de aplicações máquina a máquina, né? Bluetooth de baixa energia, Zigbee, Wi-Fi, que são todas em 2.4 GHz em geral. Tecnologias de longa distância, né? A LPWA, RPMA, Sigfox, LoRa e a 4G. E as tecnologias para IoT, que são essas que eu comentei ali em cima, que estão sendo padronizadas, que é a MTC,
EC GSM IoT, NB IoT e a LPWA também aqui, que também serve. Então, uma série de tecnologias de comunicação sem fio que podem ser usadas, né, em aplicações de máquina. E a gente tem um triângulo aqui também que tenta definir essa MTC. Então, digamos que isso aqui é o futuro, né, das comunicações. Então, uma densidade aqui, ó, de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado é esperada, né, para cidades inteligentes. A gente tem banda larga móvel melhorada até 10 gigabits por segundo, que chama de eMBB, que são para as aplicações mais de casa e de usuário, né? Realidade aumentada, TV, jogos, realidade aumentada. E a gente tem as Ultra Reliable aqui, que são até 1 milissegundo, né? Vocês viram que cada uma tem uma característica principal, né? Que são para as aplicações de controle, né? E automação industrial. Então, esses três, digamos assim, abordagens vão existir na 5G. As padronizações, pessoal, o 3GPP, que é o Third Generation Partnership Project, eles são uma instituição que faz essas padronizações, né, uma organização tecnológica que então faz esses padrões, não só do nível assim, tem que ter 10 gigabits, eles definem como é que vai ser o meio físico, a codificação, as antenas, especificações elétricas, especificações eletromagnéticas, tudo isso é especificado para os fabricantes trabalharem nesse nível de compatibilidade com normas, né? E se espera que vai existir uma padronização completa aí por 2025. As primeiras que surgiram foram lá por 2013, né? A LTE foi introduzida em 2008, 4G, e as respectivas, né? E a 5G em 2013. Então, que se espera aí que até 2025 vai estar padronizada, né? Que nem a gente falou. A 5G-NR, então, é um dos padrões que hoje está definido. Inclusive, tem um artigo na Wikipedia que fala um pouco sobre ele. Eu não fui muito a fundo, porque eu acho que não é o objetivo dessa aula. É só a gente entender para onde está indo essa 5G. Mas, como características principais, então, define duas faixas de frequência, RF1 e RF2. RF1 são várias bandas disponíveis entre 600 MHz e 6.000 MHz. E a RF2, que é na range no Millimeter Wave, que é uma definição, né, mmWave, que vai de 26 até 41 GHz, mas pode ir até 100 GHz no futuro. E o que acontece, né? Que nem eu falei, essas faixas de frequência de milímetro aqui, onde a onda, né, tem milímetros, elas têm uma dificuldade muito maior de penetrar, né, paredes, contornar objetos grandes. Então, vai demandar uma série de implementações de células, né, pequenas que vão ter que ser distribuídas pelo espaço onde vai estar disponível a 5G. Então, só para deixar um exemplo aqui que está ali no material, a gente vai ter as femtocélulas, que vão ser células que vão estar instaladas dentro das casas de pequenos negócios, né? De 4 a 8 usuários nas casas, 16 a 32 negócios, com uma potência baixíssima de 10 a 100 mW ou 2.000 a 1.000 em ambientes externos, e um alcance de até dezenas de alguns metros. A picocélula, né, que são áreas públicas, então, onde vai ter até 128 dispositivos e alcances e potências um pouco maiores. As microcélulas para áreas urbanas, que podem até ter algumas centenas de metros e potências de até 10 watts e até 256 dispositivos, né? Então, vocês podem pensar aqui num bairro, numa região, né? Vão ser necessárias várias dessas microcélulas, e as metrocélulas daí, áreas urbanas com alcance de algumas centenas de metros e até 20 watts de potência em mais de 250 dispositivos. Então, essas células que provavelmente vão compor aí as infraestruturas de 5G que a gente vai começar a ver daqui a uns bons anos. E só para comparar com a Wi-Fi, né, que a gente usa, a gente consegue ter aí uns 50 usuários, né, numa conexão Wi-Fi, potências aí pequenas dentro de casa e externas de até 1 watt aqui, com algumas dezenas de metros de alcance. Bom, pessoal, agora pensando na automação industrial, né, pensando nessa tecnologia dentro do chão de fábrica, dentro da nossa realidade aqui,
a gente vai ver a inserção dela, principalmente por causa dessa tendência que a gente tem hoje de os dispositivos e máquinas e todos os equipamentos dentro do chão de fábrica, eles se tornarem sem fio e se tornarem também com possibilidade de serem móveis em alguns casos, né? Então, vão existir basicamente 3 categorias aí de aplicações para 5G dentro do chão de fábrica. Primeiro são aquelas que vão necessitar de latências de até 1 milissegundo, que são os processos críticos de tempo, né? Que são as aplicações de tempo real, de malha fechada, para controle robótico, que elas exigem 1 milissegundo, né? De latência ou até menos. Interação entre humanos e máquinas orientados por vídeo e realidade aumentada aqui para treinamento e manutenção, que precisam de segurança e eficiência, né? Que então vão usar principalmente a URLLC que a gente falou, né? Com latências menores que 1 milissegundo, disponibilidade de 99,9999%. Essa disponibilidade tem a ver com várias características, né? Quanto à confiabilidade, quanto à latência, quanto a própria disponibilidade do serviço em si, né? Que tem que estar disponível uma grande parte do tempo. E aplicações de handheld aqui, que são com algum tipo de tablet, né? Terminais desse tipo, onde tu tem que interagir, tem instruções de segurança, né? Por exemplo, o handheld é o próprio que a gente usa no robô para controlar ele, né? Que também tem que ter uma disponibilidade muito grande. Os AGVs aqui já fazem um meio termo, né? Aqui são os robôs industriais mesmo, aqui são os AGVs. E aí com as outras aplicações, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aplicações não de tempo real, né? Processos que não são tempo real dentro da fábrica. Por exemplo, monitoramento de produtos, inventário, sensores que não são usados em aplicações de controle, só monitoramento, inspeção e diagnóstico, né? Então não tem esse determinismo, esse requisito tão rígido, né, da entrega de mensagens e do determinismo temporal. Então a gente vai ver isso para monitoramento de processo, né, com vários sensores, alguns AGVs que vão fazer meio que um meio de campo entre essas duas tecnologias. A gente vai ter latências maiores aqui, disponibilidade não é tão crítica e taxas pequenas. E depois, né, comunicação empresarial aqui, que seria para logística e depósitos, né, empregados e comunicações dos escritórios. E também rastreamento, né, de produção de produtos, que daí não vão necessitar uma latência tão crítica, né, mas que daí vão fazer uso geralmente dessas aplicações de 5G que tem uma latência, que podem ter uma latência maior, não precisam dessa confiabilidade tão absurda, né, como no controle. E então vão fazer uso aí das outras coisas disponíveis que a gente vai ter na 5G. Então a gente vai ver se aplicando dentro disso. Eu imagino que o principal uso mesmo vai ser em aplicações de controle críticas aqui, que a gente vai ter uma latência baixa e vai ser sem fio, né, as comunicações. E aqui também tem um exemplo, pessoal, dentro do caso do controle mesmo, né? Controle de movimento, por exemplo, em máquinas de usinagem, máquinas de empacotamento, né? A questão da disponibilidade, de como é crítico, né? Tem que estar disponível. Os tempos de ciclo aqui, né? Que seja a periodicidade, né, das comunicações, né? 2 milissegundos, meio milissegundo, menos de 1 milissegundo. A quantidade de bytes que cada uma dessas comunicações comporta, né? Que são leituras de sensores ali que vão ser necessários se obter esses dados desses sensores, executar a malha fechada e daí mandar um sinal para o atuador. Então são poucos dados, na verdade, mas eventualmente podem ter muitos dispositivos, né? E também a área de cobertura, que é diferente para cada aplicação aqui. Outra aplicação, né, robôs móveis, que seriam os AGVs e tudo mais, que também vão ter aí tempos de ciclo bem pequenos para evitar acidentes.
A questão aqui do movimento cooperativo. Isso aqui quer dizer que robôs que se coordenam e que às vezes estão no mesmo espaço físico e precisam coordenar sua movimentação no espaço físico para não terem colisões, né? Eles vão ter essa demanda aqui. E também as operações remotas, né, de vídeo, que vão ter de 10 a 100 milissegundos de resposta, né? Também vão ter um pouco mais de dados, mas ainda é pouco. Com faixas aí de até menos de 1 km², né, de atuação e até 100 dispositivos. E depois os painéis de controle imóveis com funções de segurança, que poderia ser um celular que o cara está usando para monitorar, né, e controlar, ou outras aplicações, mas que vão ter aí tempos de ciclo de 4 a 8 milissegundos, ou até 12, né, e áreas diferentes. Então vocês veem que as áreas, os espaços físicos são muito diferentes para a aplicação, né, dos requisitos necessários para se aplicar 5G. Então todas as padronizações que vão acontecer, elas estão baseadas nesses requisitos aí, tá? O que vai acontecer, né, pessoal? A gente vem discutindo, eu venho batendo nessa tecla com vocês a questão da integração de tecnologias, né? Que o que vai acontecer é uma mudança gradual, é uma inserção dessa tecnologia no chão de fábrica, e a gente vai ter que integrar as tecnologias, as máquinas que já existem, que se comunicam em barramentos industriais, que se comunicam naqueles vários padrões de comunicação que a gente já falou. Profinet, o Time Sensitive Networks, aqui, que é uma categoria, né, de protocolos. Ethernet IP, EtherCAT e outros protocolos. E a gente vai ser necessário, então, a gente fazer um encapsulamento e usar adaptadores para permitir a conexão, então, desses diversos protocolos em comunicações 5G. Isso aqui vai precisar acontecer, então ainda vai ter que ter um desenvolvimento muito grande de equipamentos capazes de fazer essas conversões desses protocolos para tecnologias, para as comunicações 5G. Então quem está puxando à frente nessas padronizações e integrações é essa 5G Alliance for Connected Industries Automation, que, se não me engano, é ACIA, 5G ACIA, o nome da agência, né, da aliança que está construindo essas padronizações aqui. Tá? Então ainda tem todo esse caminho para acontecer dentro do chão de fábrica. Outros requisitos, tá, pessoal, que as aplicações industriais que vão querer usar 5G vão precisar, é a questão da heterogeneidade, né? Que nem a gente falou nessa figura, são uma penca de protocolos e padrões que já existem, que vão ter que ser integrados de alguma maneira, né, a essas comunicações. Então a gente vai ter que ter aí uma série de criações de dispositivos adaptadores, então, que vão fazer uso de diferentes meios físicos de comunicação, né, cabo, fibra ótica, rádio, para adaptar para 5G. Diferentes tecnologias, então, né, barramentos também, protocolos e serviços que vão ter que ser disponibilizados sobre a 5G, a questão da interoperabilidade também, né, para que diferentes fabricantes de equipamentos consigam permitir que as suas máquinas troquem dados em cima da 5G de forma padronizada, né. Plataformas de desenvolvimento também vão ser uma demanda muito grande, para permitir aí a parametrização desses sistemas como um todo, né, e a criação de projetos que vão integrar essas várias tecnologias, perdão, e as ferramentas de gestão que vão ser necessárias para gerir esses projetos de automação. Outros requisitos que a gente vai ter aí também é reconfiguração dos dispositivos, né, uma vez que a gente vai ter que basicamente fazer várias adaptações no chão de fábrica, e que essas novas tecnologias que vão surgir para o uso da 5G, então, tentem aumentar essa integração e reduzir o trabalho que vai ter para fazer essas migrações de tecnologia. Então aqui tem um exemplinho básico de como poderia ser uma aplicação em chão de fábrica, né? Como a gente comentou ali em cima, o alcance, pessoal, dessas comunicações, ele vai ser muito pequeno. Então não quer dizer que o nosso robô aqui, ou o nosso AGV, que vai usar 5G, ele vai se conectar com uma torre de celular que está lá no meio da cidade. Ele vai se conectar com pontos de acesso, né, com
aquelas torres ou pequenas células que vão ser instaladas mesmo dentro do chão de fábrica. E aí o que acontece aqui, a gente pode aumentar a diversidade de caminhos, né? Ou seja, disponibilizar uma série de células ou uma série de antenas que vão poder se comunicar com esse dispositivo para ter disponibilidade maior. Que é mais ou menos o que eu mostrei naquela figura da Nokia, que até vocês podem acessar esses sites que quiserem ver a animação, que a gente vai ter dispositivos e antenas 5G instaladas dentro do chão de fábrica, onde todos esses dispositivos aqui vão se trocar dados, né, de maneira bastante rápida. E aí, a partir disso aqui, uma conexão com a nuvem, conexão com os outros níveis da empresa. Tá, pessoal? É bem básico aqui o conteúdo que eu preparei. É mais assim de uma maneira geral para vocês verem para onde está indo. E eu acho que agora é importante mesmo a gente ir acompanhando a evolução dessas tecnologias, né? À medida que elas vão começar a surgir aí e que os próprios fabricantes, e muitos deles já têm, né, soluções pensando nisso para que as empresas possam já ir fazendo planejamento e especificação e tentando identificar como elas vão aplicar essas tecnologias, né? E de que forma isso vai agregar, digamos assim, aos produtos e à cadeia de suprimento, tá? Resolvi não entrar muito mais a fundo nas especificações aqui de hardware e tal, de como é o padrão, até porque tudo isso está em desenvolvimento e eu acho que foge um pouco na ideia. Mas é mais para passar uma ideia geral para vocês, então, da 5G. Certo? Então, só para finalizar